Olá, eu sou Viviane Cesarino e este é o Inclusive. De tudo que a gente já falou aqui sobre acessibilidade, o mercado de trabalho ainda reúne os maiores obstáculos. É porque nessa área não são rampas, locais adaptados que fazem falta. É um olhar mais humano, aquele que contrata porque acredita que as pessoas com deficiência têm os mesmos potenciais. Uma pesquisa da Associação Brasileira de Recursos Humanos, feita com quase 3.000 recrutadores, constatou que 81% deles contratam apenas para cumprir a lei de cotas. E não é que neste cenário surge um novo mundo? Literalmente. Este é o nome do projeto da Fiesp que vamos conhecer a partir de agora, nesta entrevista com Silvio de Barros, diretor do programa. É uma honra ter o senhor aqui no Inclusive. Muito obrigada pela presença. Não precisa me tratar de senhor, porque acho que eu não tenho a mesma idade, mas somos bastante amigos. Você. É porque a gente precisa chamar de senhor, mas vamos chamar de você, porque senão então. Eu vou chamar você tem que me chamar de tio. Não, aí não me chama de senhora, que aí não pode. Eu adorei o nome desse projeto, porque é realmente o que eu falei na abertura, literalmente um novo mundo. Como é que a Fiesp chegou até uma ideia dessa? Eu acho que a gente tem que contar uma pequena história de como a gente chegou nisso. A questão de um ano e meio, as empresas levantaram os problemas que elas não tinham pessoas no mercado para serem contratadas para cumprir a lei de cotas. Faltava mão de obra. Faltava mão de obra. E a gente isso constatou no setor indústria. Hoje nós temos 4.730 indústrias no estado de São Paulo que estão sujeitas à lei de cota, ou seja, tem mais de 100 funcionários. Então, o que acontece? E nós levantamos aproximadamente, de acordo com os percentuais, que praticamente essas 4.730 empresas gerariam 91 mil postos de trabalho. Olha só. E de acordo com os dados do Ministério do Trabalho de 2012, se eu não me engano, nós temos hoje 41 mil pessoas empregadas, ou seja, nós temos aproximadamente 50 mil postos de trabalho que não estão preenchidos. Em aberto. Em aberto. E uma segunda coisa que você, quando você abriu o programa, você falou, as pessoas que estão contratadas nem sempre estão felizes. Ou seja, a empresa tentou fazer para cumprir a cota, ela tem que criar um ambiente acessível para essas pessoas. São pessoas que estão procurando oportunidades de trabalho, são pessoas que, de uma forma ou de outra, querem garantir o seu futuro no sentido de possivelmente serem aposentados, terem uma garantia, uma segurança no trabalho, e nem sempre elas conseguem isso. Existe um benefício do governo que é pago para algumas famílias que têm renda baixa, e esse benefício também, quando ele é contratado, ele é suspenso, ou seja, não é pago o benefício enquanto elas estarem empregadas. O dia que elas saírem desse emprego, elas recebem novamente o benefício, mas existe, como tudo nesse governo, existe uma certa burocracia de chegada, quer dizer, como é que eu adquiro isso? Então, esse é um outro medo que as pessoas têm em termos de procurar um trabalho. O segundo problema é o ambiente de trabalho. Nem sempre é um ambiente acessível a ele, quer dizer, ele vai chegar, o chefe é chato, hostil, de repente. O próprio ambiente, existem brincadeiras normais que as pessoas às vezes fazem até com um bom objetivo para criar um certo ambiente gostoso, mas nem sempre são felizes essas brincadeiras e às vezes afetam as pessoas, elas ficam com medo, criam achando que está sendo tratado diferente. Então, você tem alguns problemas que a gente detectou na medida desse começo de programa. Aí nós começamos a ver o que a gente podia apresentar para que isso pudesse ser modificado. A lei partiu, quer dizer, o percentual de 2% a 5% partiu de uma pesquisa do IBGE, que, na nossa opinião, existiram algumas perguntas não bem interpretadas. Por exemplo, eles perguntavam, você tem problema de visão? Eu tenho. Mas mesmo com óculos? Eu tenho. Então o senhor é deficiente. Só que, na verdade, o óculos dele era de 1920. Ele não trocou porque não tinha dinheiro. Então, simplesmente, ele não é deficiente. Então, ele não é elegível no programa de deficiência, mas foi considerado na pesquisa. Então, hoje,
eu acho que é um problema de amostragem estatística, nós temos, segundo o IBGE, 24,7% de pessoas com deficiência no Brasil. Ou seja, 1/4 da população do Brasil é deficiente. O que eu acho que não é esse número, não condiz porque com a realidade. a gente olhando, a gente não vê 1/4 de pessoas com deficiência que chamaria atenção. Então, esse foi o primeiro, vamos dizer, a forma que a gente encarou. O segundo, nós colocamos um programa chamado PAF, que é um programa que chama-se Programa de Atletas do Futuro. O presidente Paulo Scaff é uma pessoa muito preocupada no esporte da juventude, porque ele acha que o esporte pode trazer, e a gente entende assim também, que o esporte pode beneficiar o garoto em detrimento de outras coisas que não são muito certas, que problema de droga, problema de não fazer nada. De estar na rua mesmo. De estar na rua. Então a gente iniciou um programa desse que nada mais é do que pegar a garotada que está naquele município e levar para participar de programas de esporte, praticar esportes ou na prefeitura ou no SESI e com isso se motivar, inclusive poder até amanhã depois seguir um esporte de rendimento mais sério, que tenha tendências, que ele se adapta àquilo e pode virar um atleta. Então a gente, em conversa com isso, a gente teve um sucesso. Hoje nós estamos em 260 municípios do estado de São Paulo. A gente pensou o seguinte, por que não fazer um PAF de deficiente? Então a ideia partiu daí. Aí, como é que a gente faz isso? Como é que coisa? Porque a cota, como falava aquele ministro, é imexível. Uma reserva de vagas. Apesar de ser uma política pública muito polêmica, né, diretor? E trouxe para a indústria vagas... problema sério. Sim. Então, o que acontece? Então, bom, o que nós vamos fazer? Aí nós temos um parceiro hoje, que é a Superintendência do Ministério do Trabalho de São Paulo, através das pessoas lá, inclusive o Cal, que é um médico, que é o coordenador da fiscalização de pessoas com deficiência. Então, desde o primeiro momento, ele foi um grande parceiro, o próprio Medeiros, que é o superintendente, o Marquinhos Melchior, que é o chefe da fiscalização, a Alice, que é chefe de aprendizes e tal. A gente sentou com eles para discutir o que a gente podia fazer junto. Para transformar esse programa que já existe... Um limão numa limonada. Legal. Tá? Então, o que a gente podia fazer junto? Então, a gente partiu do princípio que a gente podia desenvolver alguma coisa junto. Existiam algumas situações que a gente foi detectando que existe um contingente de pessoas que não estão no mercado de trabalho. Então, são famílias que têm uma pessoa em casa que tem medo de sair e a família protege, então prefere que ele não vá para fora para não passar por situações difíceis. Pessoas que recebem o famoso benefício e não querem perder o benefício em hipótese alguma. Pessoas que não se acham capazes de enfrentar o mercado de trabalho porque ou não estão preparadas ou têm uma timidez excessiva. E nada no mercado de trabalho atrai ele, porque se ele tiver um pouco de desenvolvimento, ele faz o trabalhinho dele em casa, fica recebendo o benefício e, de uma forma ou de outra, a vida dele se completou. Pensando nessa parte, o que a gente achou que podia fazer? Então, nós iniciamos a nossa cabeça dizendo o seguinte, nós temos que fazer alguma coisa que atraia as pessoas. Essas pessoas que estão em casa e que não querem sair de casa. Para as vagas que estão lá esperando alguém. Nós temos 50 mil vagas. Então, nós temos um mercado de trabalho disponível e nós precisamos saber como nós vamos buscar essas 50 mil pessoas e como motivá-las à saída do ambiente que elas estão hoje. Então, a primeira coisa que nos veio à cabeça, através do negócio do PAF, vamos praticar esporte. Então, na grade do programa que nós fizemos, nós temos 2 vezes por semana esporte. Então, o esporte, quando nós falamos em esporte, até eu preciso... Identificação da vocação, por exemplo. No próprio esporte, a gente vê quais são as aptidões que ele tem. Então, que tipo de aptidão, não só para o esporte, mas ele tem uma boa coordenação motora, então mas depois ele pode ser um torneiro, ele pode se adaptar numa outra coisa. Ele tem, por exemplo, uma mente bastante matemática, bastante feita. Então, ele pode depois se tornar um programador de software. Olha só. E assim nós vamos. Então, a gente vai dar inclusão, cidadania, cultura, tudo isso num primeiro momento. Nesses 2 dias de esporte, nós vamos ter todas essas matérias para poder detectar exatamente o que ele vai fazer. Para onde ele pode ser encaminhado ali. Então, o nosso programa, essa é a primeira parte. A segunda parte é o seguinte, o programa é um programa de 3 anos, que isso é outra coisa que o Ministério trabalhou conosco e a Superintendência concordou. Hoje, o aprendizado do Brasil, de todos os cursos, é no máximo de 2 anos.
Mas nós entendíamos que para esse tipo de pessoa, nós devíamos ter 3 anos. Por que 3 anos? No primeiro ano, ele precisava se adaptar a um ambiente novo que ele ia ser incluso. E a gente precisava saber o que ele podia fazer. Porque... Os dois lados precisam se conhecer, exatamente. Na verdade. Então, vamos chamar assim, o primeiro ano nós vamos nos conhecer mutuamente. E foi isso que nós fizemos. Então, o aprendizado real continuou em 2 anos, mas no primeiro ano nós vamos nos conhecer. Tá. Então, o que acontece? A ideia, então, é trazer as pessoas para dentro desse programa. De que forma? Nós temos, de um lado, a empresa, do outro lado, a Superintendência do Trabalho, do outro lado, o SESI, o SENAI. É cheio de parceiro, cheio forte, de parceiro. Importante. E tem, no fundo, a família. Então, nós temos que cuidar de amarrar esses pontinhos. Então, num primeiro momento, o programa, então, é o seguinte, é um programa de 3 anos, como a lei permite que o aprendiz não perca o benefício, então ele vai ficar os primeiros 2 anos conosco, recebendo o salário que ele vai ser contratado da empresa e o benefício. Porque já elimina aquela questão do medo de perder. E aí nós temos um programa que a gente não tem dúvida que vai fazer, é passar esse benefício para poder ser pago durante 3 anos. Por quê? Porque quem fez a modificação da lei, como o máximo de aprendizado era de 2 anos, ele disse o seguinte, então o benefício só pode ser mantido por 2 anos. Como a gente fez esse programa de 3 anos, qualquer assembleia, qualquer deputado, qualquer executivo do governo hoje vai entender que ele também tem que receber. Vai ser sensível então, a isso. Essa extensão a gente acha que é normal e vai acontecer naturalmente. Nós vamos, claro, mostrar o porquê disso. Aí o que acontece? Quando você tem empresa, então a empresa precisa cumprir o programa, ou seja, a lei de cotas. Então, ela, através do número de funcionários dela, ela tem um percentual que ela tem, por exemplo, sei lá, vamos pegar uma empresa de 1.000 funcionários, ela precisa de 50 pessoas com deficiente, ou seja, 5%. Então, ela tem que procurar 50 pessoas no mercado. E o que acontece? Vamos fazer o seguinte, nós vamos buscar PCDs para poder apresentar para você e poder incluir no programa. E o que acontece? Quem vai fazer o programa? A Escola SESI e a Escola SENAI. A Escola SESI ele vai praticar esporte, cidadania, e ser apresentado a esses tipos de programa, que são o SESI, e depois ele fica 3 dias no SENAI, sendo apresentados a 180, 200 cursos de capacitação. Então, ele vai conhecer um torno, ele vai conhecer uma fresa, ele vai conhecer um computador, ele vai conhecer uma parte digital, porque a gente vai fazer uma inclusão digital dele. Não contente com tudo isso, a gente tem também, além de tudo isso, o SESI hoje possui 3 grandes centros de reabilitação em São Paulo. Santo André, no Ipiranga, na Vila Leopoldina. Então, para que foram criados esses centros? Para que aqueles acidentados na indústria, num acidente de trabalho, pudessem ser reabilitados nesses centros. Acontece que hoje a lei foi complicada, ele vai para o INSS, aí o INSS é que tem que fazer isso. Inclusive, nós estamos em contato com o INSS para tentar ver se a gente casa as 2 necessidades e acaba conseguindo fazer isso. Então, dentro desse programa, nós estamos também possibilitando as pessoas com algumas deficiências complicadas e que podem ser diminuídas à medida que ele faz uma reabilitação programada, nós vamos também fazer isso durante o curso. Nós vamos ter uma pessoa do SENAI que vai visitar a empresa e que vai preparar a empresa no sentido de como ela deve receber essas pessoas. Esse é um ponto importante. Vamos discutir isso no próximo bloco? Vamos Desculpa, interrompi um pouquinho o senhor. temos... O senhor não, você. Obrigado. Daqui a pouquinho a gente volta com mais, inclusive, não sai daí, até já. O Inclusive está de volta e a gente continua entrevistando o Silvio de Barros, que é diretor do projeto Meu Novo Mundo, um projeto da Fiesp, novinho em folha, que a gente está contando para vocês como é que funciona. Diretor, o senhor falou, você, toda hora eu escapa. Quase que eu falo ontem. Mas é um hábito, mas é uma questão de respeito, ó. Dessa questão
da dificuldade, de repente, da pessoa que tem deficiência chegar numa boa, numa empresa e saber lidar, de repente, com preconceito, que a gente sabe que existe. Mas eu queria saber como é que funciona a cabeça do empresário, tendo que cumprir uma lei que nem sempre ele consegue, por causa disso tudo que a gente já falou no bloco anterior, e não sendo sensível, não porque não queira, mas é porque, de repente, não sabe nem como que deve receber uma pessoa com deficiência. Como é que trabalha a questão desse empresário também? O que acontece é o seguinte, o programa é de 3 anos, ele prevê que no primeiro ano, essa pessoa, vamos dizer, o nosso pessoa com deficiência, ela vai visitar a empresa durante uma vez por mês, no primeiro ano que ela fica conosco. Ou seja, ela vai conhecer a empresa, a empresa vai conhecê-lo, vai sentir e vai sempre estar com o orientador do SESI conjuntamente com ele. Quer dizer, então, essa pessoa não vai entrar sozinha. Não vai ter aquele choque não, ela vai entrar como sendo o seguinte, eu pertenço a esse grupo de pessoas que aqui trabalham, não estou aqui, mas eu gostaria de sentir de vocês como é que vocês me veem. Isso é muito legal. Então, o orientador que nós temos é exatamente para fazer isso. Esse orientador vai acompanhar essa pessoa e vai mostrar o mercado de trabalho. E isso quebra a resistência que poderia existir, de repente. Exatamente. E ao mesmo tempo, de ambos os lados, né? Começa a sensibilizar as pessoas que não estavam acostumados em tratar com essas pessoas com deficiência, começa a entender um outro lado dessa pessoa. Porque essa empresa vai receber, cada trimestre, um relatório de como essa pessoa com deficiência que está conosco está se portando. Então, ela vai conhecer, por exemplo, obrigações e deveres de uma pessoa que trabalha, se ela trabalha, como é que é. Porque na parte de deficiência intelectual, é uma coisa que para mim também eu não conheço bem, mas as pessoas nem sempre têm noção exata de tempo e espaço. Então, o que quer dizer daqui a um mês? O que quer dizer estar na empresa? Daqui a pouco, tá. Então, isto tudo a gente vai fazer uma coordenação e o curso é feito com módulos, porque nem sempre as pessoas vão conseguir ultrapassar determinados módulos. A gente entende que as pessoas, depois de 3 anos, vão estar muito melhores do que entraram. Agora, se elas vão estar suficientemente preparadas para enfrentar o mercado de trabalho, é uma outra situação. E essas pessoas têm uma idade para entrar no projeto? A partir de 14 anos. E aí até? Até 80, 90. Olha que legal! Não tem nenhum problema. Com certeza, deve existir gente querendo trabalhar, que não teve a oportunidade, e agora ela pode entrar. E nós temos hoje no SESI 150 esportistas paralímpicos, ou seja, pessoas que têm algum grau de deficiência e praticam esportes de alto rendimento. Então nós vamos pegar essas pessoas que vão fazer palestras para essas pessoas que estarão dentro desse programa para mostrar o seguinte, eu sou assim, eu tenho isso, mas olha onde eu cheguei. Motivação. Você pode chegar onde eu cheguei. Então é uma questão, e isso vai ser diário, semanal, então ele vai ter o contato com essas pessoas. Uma coisa interessante, no vôlei sentado que eles jogam, as pessoas normais sentam e jogam juntos. Para ver qual que é a dificuldade, não deve ser nada fácil, exatamente. Que em pé já é difícil, imagina sentado. Então eles jogam juntos, então eles começam a misturar e a pessoa começa a se integrar numa sociedade, porque nem sempre ela está integrada na sociedade. Uma outra coisa, por exemplo, existem pessoas ainda que não estão alfabetizadas, por várias razões, às vezes não só pela deficiência, mas porque não tiveram oportunidade, não conseguiram uma escola que aceitou e coisas desse tipo. Então, elas também vão receber uns jovens e adultos que nós temos, uma alfabetização das pessoas. Vamos fazer a inclusão digital. Então, as pessoas vão ser apresentadas ao mundo digital. De uma forma... quer dizer, não é aquele negócio que diga, bom, está aqui o computador, você se vira. Não. Ele vai ser apresentado, como é que ele pode, de uma forma ou de outra, ele pode mexer naquilo e ter sucesso. Mais uma vez, a gente está falando de novo mundo. Novo mundo. É por isso, eu acho que é literal. O nome é perfeito. É perfeito. Para os dois lados, tanto para a indústria quanto para esse deficiente. Nós temos hoje, esse centro de inteligência que nós temos em Itu, nós temos hoje todo o material em braille. Então nós podemos tranquilamente, essas pessoas não vão ter nenhum grau de dificuldade em ler ou se preparar para qualquer coisa. E nem sempre as empresas estão preparadas em braille.
Eu nunca vi um manual de automóvel em braille. Nem eu. Tá certo? Ou você tem um deficiente, quer dizer, a gente fala, bom, um deficiente visual não guia automóvel, mas lê. Ele quer saber, ele pode ser dono do automóvel. Quando a gente começa a falar de inclusão, é que a gente lembra o tanto que a gente ainda tem que avançar. Muito, muito. Depois eu vou te comentar no final, se der tempo, as coisas que a gente começou a entender nesse mercado. Então, o que acontece? As pessoas, basicamente, vamos contar o que é o programa. O programa é um programa de 3 anos, onde a pessoa é contratada no primeiro dia, onde ele vai entrar nesse programa, ele vai ser contratado por uma empresa. Essa empresa deverá pagar, no mínimo, para ele, meio salário mínimo, mais um vale-refeição. Ou seja, ele vai ter uma refeição conosco, ou na Escola do SESI ou no Senai. Ele pode vir de manhã ou à tarde, ele vai ter sempre uma refeição, ou na sua entrada ou na sua saída. Então, ele fica conosco durante 4 horas por dia, onde nós vamos ter médicos, fonoaudiólogos, acompanhantes, orientadores. Nós vamos contratar um número de pessoas capacitadas a trabalhar só com pessoas de deficiência. Uma coisa que às vezes me assustou quando falaram, mas é importante, a parte de higiene. É um negócio complicado, a gente não imagina que ele tem esse tipo de problema. Mas uma pessoa que trabalha conosco já no SESI há alguns anos falou, Silvio, você não sabe o que é o problema. O problema dele não tomar um banho, dele se vestir, dele ter as roupinhas limpas, tratadas. Isso tudo é importante. E tem que ser pensado. E tem que ser pensado e cria nele um amor próprio. Porque ele não é mais um objeto que está lá. Ele passou a ter uma identidade de pessoa. Então, isto tudo a gente entende que a gente vai melhorar essas pessoas. É dos projetos mais bacanas que você já encabeçou? Olha, que eu pelo menos encabecei foi. Eu levei tá 70 anos para fazer. fazer. Olho, assim, bastante. Eu levei 70 anos para chegar em uma coisa dessa. Que eu não entendia nada. E, na verdade, a gente tentou fazer pela Federação das Indústrias alguma alternativa que as empresas, de uma forma ou de outra, pudessem atender uma lei, que ela existe, e que pudessem realmente fazer uma inserção social real. De verdade. De verdade. Nós estamos fazendo, eu acho que é o primeiro programa no mundo de uma inserção real da pessoa com deficiência, porque nós estamos preparando um ambiente para recebê-lo. Nós não estamos dizendo o seguinte, olha, eu venho aqui que eu te contrato, mas o ambiente meu é esse. Por obrigação, que é aquilo Exatamente, que a gente falou no que é aquilo começo. que você falou no início. Te emociona falar? Me emociona. A gente chegou num produto que a gente entende que é bom para todo mundo. Todo mundo ganha. Eu brinco, eu digo, nós conseguimos botar o ovo em pé. E botamos o ovo em pé. Porque a indústria vai ter uma alternativa de cumprir as suas cotas, vai ter um investimento social que todo mundo informa. Não, mas a indústria precisa fazer investir socialmente. A responsabilidade social, aquele negócio. Então, vai ter isso, porque ele vai participar de alguma coisa. Ele vai ter um grande resultado de pessoas que ele vai ver quando o dia que entrar e 3 anos depois. Então, eu acho que ele está participando ativamente de um mercado de 91 mil pessoas dentro da indústria, que ele vai ajudar a colocar, a ter respeito, a ter integridade, a poder se virar, a poder falar grosso, dizendo eu tenho meu rendimento, eu posso comprar, eu posso fazer, eu posso acontecer. Então eu acho que nós estamos numa coisa que é empolgante, emociona, a gente acha que as pessoas vão ter mais amor próprio com isso. Tá? Nós temos hoje, para você ter uma ideia, nós temos um site que a gente começou isso. Nós começamos isso em agosto. Então nós abrimos um site porque nós entendemos, pelo menos para nós, na nossa cabeça, falta pessoas com deficiência para serem contratadas. De repente, hoje nós temos 730 pessoas que se qualificaram e querem entrar no programa. Vamos falar esse site já, então, ó. É esse www.meunovomundo.com.br www.meunovomundo.org.br. Se você tem mais de 14 até... Pode pôr o avô. Até 100 e poucos. Já está aberto para todo mundo. Já pode fazer a inscrição lá? Já pode fazer a inscrição inteiro. No estado inteiro. O que está acontecendo? Aí a gente entrou numa parte do programa que não estava previsto.
Porque eu não imaginava que as pessoas que eu fosse achar Olha tanta gente. Só. Então a gente entrou num negócio que para nós não estava previsto, que é o recrutamento. O que nós estamos fazendo? Nós estamos pegando essas 700 pessoas, estamos ligando para elas, que elas na hora que se cadastram, ela põe um telefone, um contato. A gente liga e faz uma entrevista pessoal, através das moças do SESI lá, que nós estamos treinando para isso. Essas pessoas são entrevistadas uma a uma, e na hora da entrevista apresentam, que ela tira um papelzinho do bolso, que esse é um outro problema que nós vamos falar, apresenta um papelzinho que aqui é o meu laudo. Ou seja, o laudo que prova que eu sou uma pessoa com deficiência. Um laudo médico. Um laudo médico. Aí a gente caracteriza alguns tipos de médico, aquele médico que está capacitado a fazer o laudo, então ele faz um laudo perfeito. Aquele médico que é o amigo da esquina, da vizinha, não sei o quê, que não está capacitado, mas falou, pô, você não tem dinheiro, mas eu faço o laudo para você. E tem aquelas coisas que a gente entende que são os médicos ruinzinhos que vendem o laudo. Então a gente está relaudando pessoas. Então apresenta o laudo, aí nós temos uma médica do SESI que pega esses laudos, lê um a um e faz um novo certificado dizendo o seguinte, o laudo apresentado é um laudo que permite ele ser incluído como pessoa com deficiência. Para melhorar a coisa ainda, nós pegamos esse laudo, mandamos para a Superintendência do Trabalho e ele lê o laudo e dá o de acordo. Então, hoje nós temos uma pessoa com deficiência laudada por 2 pessoas, sendo uma da Superintendência do Trabalho, para apresentar para a empresa e dizer o seguinte, esse cumpre a cota sua, pode cumprir. E com isso nós estamos hoje com praticamente 400, 500 pessoas já em condições de trabalho, vamos chamar assim. Olha só. E E quando aí- começa para valer? Nós queremos começar ontem, se é que podemos falar, mas não é isso. Eu também, quero saber agora já. Nós já temos algumas empresas, por exemplo, a BASF. A BASF foi uma empresa que ela se interessou inicialmente pelo programa. Por quê? Porque ela tem um diretor de recursos humanos que é um deficiente visual. Fantástico. Então, ela entende muito mais o programa do que uma outra pessoa normal como eu, como você. E ela foi a primeira empresa que se interessou, nós estamos já programando. Vamos começar em janeiro um grupo de 20 em Taubaté e um grupo de 10, se eu não me engano, aqui em São Paulo. Então são 30 que ela tem e ela vai programar, a cada medida que ela for vencendo, ela vai programando. Aí nós temos uma Bioserve lá em Sertãozinho e Araras. Araras? Não é Araras. Sertãozinho e alguma outra cidade. Depois nós temos a Ferreira Guedes, nós temos o Chiesa. Então nós temos várias empresas. E segunda, aí nós temos o que acontece. Aí é o ansioso Silvio. Eu também sou super ansiosa. Nós temos 711 e não tem empresa. Onde é que eu vou achar empresa? Aí eu fiz uma carta do Paulo Scaff convidando as empresas, os presidentes de empresas extensivas aos RH, para que a gente fizesse um almoço segunda-feira. Então, segunda-feira, dia 1º agora, eu estou recebendo, nós convidamos 30, estamos recebendo 15 empresas que eu posso falar e dizer o seguinte, olha, eu preciso de você. Pode contar. Eu tenho uma alternativa boa para você e eu não consigo chegar em você. Eu barro no auxiliar do RH que, eu vou falar, mas não chega naquilo. Então, nós queremos dar a conhecer. Então, eu marquei segunda-feira uma reunião, às 11 horas nós vamos debater e fazer um almoço em seguida. Então, é empresas tipo GE, Bosch, que mais? Tem empresas muito grandes, GM. Então, a gente está agora tentando fazer. Multinacionais. Não, a maioria. Porque, na verdade, empresas com mais de 1.000 funcionários são empresas normalmente multinacionais. São poucas empresas nacionais. E as empresas de 100 a 1.000, elas ficam naquela, puxa vida, mas eu não tenho ainda o esquema para contratar, como é que eu faço, como é que eu não faço. Não pode pensar muito, tem que entrar. E o que acontece? E a Superintendência do Trabalho, a parte de fiscalização dela ainda é muito efetiva. Então, o que a empresa faz? E aí é um problema de aculturamento. Eu vou esperar a hora que eles vierem, eles me dão um prazo e eu saio contratando. Acontece que, bom ou ruim, eu não sei, eles vão ser autorizados a fazer a fiscalização por como é que chama? Digital. Então, ele vai mandar um e-mail para o cara dizendo, a partir de amanhã você me apresenta esses documentos aqui. Tá. Então, isso deve dar uma acelerada no processo bastante grande. Mas nós não queremos que a empresa seja acuada para fazer. Nós queremos que ela entenda aquilo que nós estamos entendendo
e que ela diga o seguinte, puxa vida, para nós, eu estou investindo socialmente, né, nesse mercado. Vai ser um orgulho. É exatamente isso. Então, nós queremos mudar isso. O aculturamento é importante para nós. Bom, Silvio, eu nem tenho como agradecer a sua presença. Já acabou? Já acabou. Dois ansiosos no programa da mão aqui. Obrigada. Obrigado a você. Olha, adorei ver os seus olhos brilhando, falando desse projeto. Eu acho que é isso. É disso. É disso eu acho que você tem que estar essas entrosado pessoas nas precisam. coisas. Essa é a inclusão de verdade. Tá bom. E você está super convidado para vir contar para a gente quando começar na prática, Vamos, como é que estão inclusive, sendo essas aulas de esporte. Eu gostaria até que você divulgasse, na hora que nós tivermos algumas turmas... A que gente pode ir lá visite. fazer uma reportagem? Eu gostaria muito, tá faço bom? questão de ir. Boa sorte, então, no convencimento desses empresários. Eu acredito que vai ser muito fácil. Com o olho brilhando desse, não tem como falar não. Tá certo. Obrigada. E não chora, que senão eu choro Não. também. É isso, inclusive volta na semana que vem. Muito obrigada pela sua audiência e até a próxima.